Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma videoaula ainda sobre o assunto geometria analítica. E nesta videoaula nós vamos comentar sobre as posições relativas entre retas quando elas estão desenhadas no plano cartesiano, quando elas estão representadas no plano cartesiano. Ou seja, nós vamos estabelecer algumas condições para que nós possamos reconhecer quando é que duas retas ocupam determinadas posições no plano cartesiano. Para isso, vamos fazer uma pequena um pensamento geral. Duas retas, quando estão desenhadas no mesmo plano, basicamente elas podem ter só duas posições. Ou elas se cruzam, ou elas não se cruzam. Certo? Quando elas se cruzam, elas evidentemente que vão ter entre si um ponto em comum. E quando não se cruzam, elas vão ter, teoricamente, nenhum ponto em comum. Eu digo teoricamente porque no infinito nós não sabemos o que acontece com duas retas que possivelmente não se cruzem. A gente espera que elas não se cruzem nunca. Então, para nós, retas que se cruzam e retas que não se cruzam. As que se cruzam, um ponto em comum. As que não se cruzam, nenhum ponto em comum. Alguns autores dizem que quando as retas são coincidentes, isto é, quando elas têm todos os pontos em comum, elas também são chamadas de paralelas. Num caso particular, num caso especial, que eles dão até o nome de retas coincidentes. Mas alguns chamam de paralelas coincidentes. Então, para distinguir as paralelas que têm todos os pontos em comum das paralelas que não têm nenhum ponto em comum, a gente coloca como está aqui na tela. As posições paralelas distintas e as posições concorrentes. Paralelas distintas são aquelas retas que não possuem, teoricamente, nenhum ponto em comum. Concorrentes são aquelas retas que têm um ponto em comum. Agora, veja bem, se as retas são paralelas, não vão ter nenhum ponto em comum, então, se eu considero aqui no plano cartesiano, por exemplo, esta reta R, olha aí, esta reta R, eu sei que ela tem em relação ao ângulo, ao eixo do x, digo, uma inclinação que é dada por um ângulo θ1, como nós vimos nas aulas anteriores. Toda reta, ao ser desenhada no plano cartesiano, ela tem uma determinada inclinação em relação ao eixo do x, que é o seu ângulo de inclinação. Se uma reta estiver desenhada, então, nesse mesmo plano, e ela for paralela, isto é, não se cruze nunca com a reta R, então é evidente que, ao ser desenhada, ela tem que ter a mesma inclinação que a reta R em relação ao eixo do x. Isto é, o ângulo de inclinação dessa nova reta, ela tem que ser igualzinho à inclinação da reta R, para garantir que, pelo menos teoricamente, elas nunca tenham um ponto em comum. Elas não possuem nenhum ponto em comum. Portanto, nós podemos resumir da seguinte maneira. Veja bem, se as retas são paralelas, ao serem desenhadas, registradas no plano cartesiano, o ângulo de inclinação da primeira, o θ1, ele tem que ser igual ao θ2. A inclinação da primeira tem que ser igual à inclinação da segunda. Consequentemente, a tangente do ângulo de inclinação da reta R tem que ser igual à tangente do ângulo de inclinação da reta 2. Porque se os ângulos são iguais, evidentemente que as tangentes também são iguais. Agora, nós aprendemos em aulas anteriores que a tangente do θ1 e a tangente do θ2 nada mais nada são do que as declividades das duas retas, da R e da S. Portanto, nós podemos dizer que, sendo paralelas, a declividade
da reta R tem que ser igual à declividade da reta S, pelo fato de que as tangentes dos ângulos de inclinações equivalem às duas declividades. Então fica aqui uma condição para reconhecermos quando é que duas retas no plano cartesiano, ou representadas analiticamente, são duas retas paralelas. Tem que ter as declividades iguais. Agora, evidente, pela lógica, se as retas paralelas são retas que têm os ângulos de inclinações iguais, então as retas concorrentes não podem ter os ângulos de inclinações iguais, porque do contrário elas seriam paralelas. Então, neste caso, nós temos aí a seguinte situação. Nós temos uma reta R, por exemplo, essa reta R aí, né, que tem o seu ângulo de inclinação θ1, e uma outra reta S, que tem um ângulo de inclinação diferente. Por exemplo, essa reta S, que está aqui. A inclinação dela é uma inclinação diferente daquela inclinação da reta R. Neste caso, como os ângulos de inclinação são diferentes, então, da mesma forma, a gente pode concluir o mesmo raciocínio que fizemos anteriormente. O ângulo θ1, que é a inclinação da reta R, é diferente da inclinação da reta S. Como os ângulos de inclinação são diferentes, então também as tangentes desses ângulos de inclinação, a tangente do θ1 tem que ser diferente da tangente do θ2. E isso, para nós, implica que a declividade da reta R tem que ser diferente da declividade da reta S. Então é como se fosse uma espécie, assim, poderíamos dizer assim, uma espécie de oposição à condição de paralelismo. Enquanto nas retas paralelas as declividades têm que ser iguais, nas concorrentes as declividades têm que ser diferentes. Então, essas são as condições básicas. Agora, acontece que existe um caso particular de retas concorrentes. Quer dizer, duas retas que se cruzam, mas que não se cruzam de uma maneira qualquer. Acompanhe comigo aqui no próximo slide. Aqui nós temos duas retas R e S concorrentes, porque elas estão se cruzando nesse ponto, só que aqui elas estão sendo concorrentes de uma maneira muito particular. Elas estão formando entre si, um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, ao invés de elas chamarem simplesmente retas concorrentes, elas são retas concorrentes, sim, mas com um apelido, digamos assim, de perpendiculares. De modo geral, então, nós temos duas retas perpendiculares, aquelas que são concorrentes, que formam entre si ângulo de 90 graus. Nesse caso, existe uma outra particularidade. Além delas fazerem entre si 90 graus, e o fato de entre si elas fazerem 90 graus, implica que vai haver uma relação entre o θ1 e o θ2. Uma relação particular, uma relação especial. E como o θ1 e o θ2 têm uma relação especial, então a tangente do θ1 e a tangente do θ2 também tem uma relação especial. E é isso que nós vamos ver. Só que antes da gente ver isso, vou fazer uma pequena recordação lá na trigonometria geral. Lembre-se que lá na trigonometria, eu vou escrever isso aqui como uma observação, olha, da trigonometria, nós estudamos várias vezes lá ângulos que se registram no ciclo trigonométrico. E fazendo a análise de ângulos que estão representados no ciclo trigonométrico, uma das observações que a gente faz é que a tangente de um ângulo do tipo, por exemplo, alfa mais 90, quer dizer, um ângulo cujo deslocamento dele no ciclo seja de 90 graus e mais um certo espaço, mais um certo ângulo,
ele tem por medida a mesma coisa que o oposto da cotangente desse mesmo alfa. Então isso aqui é um conhecimento lá da trigonometria que foi estudado no segundo ano do ensino médio. Vamos deixar ela aqui porque ela vai ter uma aplicação no nosso raciocínio das retas perpendiculares. Então vamos deixar esse lembrete aqui e vamos retornar aqui ao nosso assunto. Veja bem, quando essas duas retas se concorreram, se cruzaram aqui nesse ponto, ficou construído no plano cartesiano um triângulo. Este, ó, tá vendo? Poderia ser um triângulo, por exemplo, P, Q, R. Este triângulo. Neste triângulo, nós conhecemos um ângulo externo e dois ângulos internos, um de 90 e o outro que é θ1. Observe que esses dois ângulos internos, eles não estão do mesmo lado que o ângulo externo no triângulo. Neste triângulo, os dois ângulos internos, que estão aqui desenhados, não estão do mesmo lado que este ângulo externo. E nós dizemos lá na geometria euclidiana que nessas condições os dois ângulos internos não são adjacentes a esse ângulo externo, ou vice-versa. Esse ângulo externo não é adjacente a esses dois internos. E também lá na geometria euclidiana nós aprendemos que nessas condições o ângulo externo, que é o θ2, ele é a soma dos dois internos que não são adjacentes, portanto θ1 mais 90 graus. Então isso aqui é um teorema da geometria plana. Num triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Muito bem, partindo dessa ideia, nós podemos associar isso agora com tangente. Ora, se θ2 é a mesma coisa que θ1 mais 90, então eu posso escrever que a tangente do θ2 é a mesma coisa que a tangente do θ1 mais 90. O θ2 é igual a θ1 mais 90. Então, a tangente do θ2 é igual a tangente do θ1 mais 90. Aí sim, vindo aqui agora nessa ideia da trigonometria, quando o ângulo é do tipo α mais 90, a tangente desse ângulo é igual a menos a cotangente do α. Então, comparando esta propriedade da trigonometria com esta estrutura que está aqui, eu posso dizer então que tangente de θ1 mais 90 é o mesmo que menos cotangente de θ1. Então essa expressão passa a ficar escrita assim: tangente de θ2 é a mesma coisa que menos a cotangente do θ1. Correto? Tangente de θ2 é igual a menos cotangente de θ1. Eu sei também lá da trigonometria que a cotangente de um ângulo é o inverso da sua tangente. Então, daqui eu ainda posso escrever o seguinte, veja bem, a tangente do θ2 é igual a menos 1 sobre tangente de θ1. Por que isso? Porque cotangente de um ângulo é o mesmo que o inverso da sua tangente. A cotangente do θ1 é a mesma coisa que o inverso da tangente de θ1. 1 sobre tangente de θ1 significa o inverso da tangente de θ1. Ora, nós já sabemos pela geometria analítica que a tangente do θ2 é esse aqui, é a declividade da reta R. Então, isso aqui
é o M da reta R. E sabemos também daí da geometria analítica que a tangente do θ1, então a tangente deste ângulo que está aqui, né, é a declividade da reta S. Então, isso aqui é o M da S. Portanto, eu posso escrever que M de R é menos 1 sobre M de S. Isso aqui, então, passa a ser para nós uma condição de perpendicularidade. Quando duas retas R e S são perpendiculares, a declividade de uma é o oposto do inverso da declividade da outra. MR é igual a menos 1 sobre MS. Quer dizer, em outras palavras, a declividade de uma é o inverso negativo da declividade da outra. O que poderia ser chamado, dito também de outra forma, poderia dizer que o M da R, quando multiplicado pelo M da S, dá um resultado menos 1. Isso também é outra maneira de dizer a mesma coisa. Falar que MR é igual a menos 1 sobre MS é o mesmo que falar que MR vezes MS é igual a menos 1. Portanto, está aí concluído esse estudo sobre as posições relativas entre duas retas no plano cartesiano. Temos, então, duas posições, paralelas, concorrentes. As paralelas são aquelas cuja declividade é aquela posição em que as declividades das duas retas são iguais. As concorrentes, propriamente ditas, são aquela posição em que as declividades das retas são diferentes. E, num caso particular de concorrência, as perpendiculares são aquelas retas tais em que as suas declividades são o inverso negativo da outra. Em outras palavras, o produto das declividades é igual a menos 1. É isso por hoje, então espero que vocês tenham entendido direitinho e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.